A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando início aos nossos estudos bíblicos da nossa escola dominical. Nesta oportunidade, o início da aula de número 3. É uma continuidade da aula de número 2, que nós estamos falando nesse trimestre sobre avivamento. O título da revista desse trimestre, ele traz Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Muito bem. Avivamento é algo necessário para as nossas vidas. Falamos isso na aula anterior, e nós, cristãos, precisamos deste combustível, que é um avivamento para a continuidade da nossa missão na Terra. Jesus nos comissionou para uma obra, e para este trabalho nós precisamos de algo que nos impulsiona a isso. O que é? O que nos impulsiona realmente isso, é o querer fazer e gostar de fazer. Como que eu gosto? Se eu estiver avivado, se eu estiver com coragem, encorajado, se eu estiver totalmente disposto. E o que me dá essa disposição? Uma palavra que se chama Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que nos encoraja, é que nos aviva, é que nos dá essa harmonia para ir avante. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos dar início à nossa aula de número 3, quando ela traz o título Avivamento no Novo Testamento. Avivamento no Novo Testamento. O texto áureo, a nossa aula, ela está... Bom, vamos falar do texto áureo. O texto áureo da nossa lição diz que Jesus responde para uma mulher, no capítulo de número 4, versículo 10 do Evangelho de João, que se é uma condição, se tu conhecerdes o dom de Deus. Então, nós vemos aqui uma condição para que algo acontecesse na vida daquela mulher. Então, havia uma necessidade dela conhecer. Então, se tu conhecerdes o dom de Deus, e também quem é que está te pedindo, mulher? Não mais quem te pede, mas tu é que pediria, e ele te daria a água que jorra, a água que você irá beber. E com a bebida dessa água, nunca mais ela teria sede. Aí não havia necessidade dela mais ir lá naquele poço. Tá certo? Muito bem, amados. Este poço, nós estamos falando desta parte aqui. A nossa revista, ela traz um poço, a mulher e uma representação. Isso aqui nada mais é do que uma representação daquele encontro de Jesus com a mulher. Nesse encontro, nessa representação aqui, Jesus assentado aqui neste poço, aqui denominado Poço de Jacó, nós conhecemos a história, sabemos que Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos de Jacó, Jesus é descendente de um desses filhos, que é Judá, descendente de um desses filhos. Como descendente desses filhos, lembra da história? Abraão, Isaque e Jacó? Pois é,
Desses 12, como descendente desses filhos, desse filho de Jacó, de Judá, né? Jesus foi descendente de Jacó. E desses 12 filhos, tem um dos filhos que chama José. José foi herdeiro desse poço que nós estamos falando. Com 17 anos, aproximadamente ali de idade, ele herda esse poço, só que ele não usufruiu dessa herança. Por quê? Porque conhecemos a história que José foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, e logo após os ismaelitas vendem ele para o Egito, e nós conhecemos a história que ele foi parar lá no Egito, né, no domínio de Faraó, e conhecemos toda essa história. Muito bem. Quando ele é vendido para o Egito, a respeito dessa particularidade aí, Jesus, ele é herdeiro deste poço, né, que José herda como herança. Jesus é dono desse poço. Por isso ele dá uma ordem para aquela mulher. Quando ele encontra com aquela mulher, ele dá uma ordem bastante imperativa. E ele diz assim: dar-me de beber. Aí a mulher faz alguns questionamentos para ele e diz: olha, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que ele que fez esse poço, né? E bebeu desta água e dava para o seu gado? Por acaso és tu maior do que ele? Aí foi quando Jesus faz a pergunta para ela. Jesus coloca aquela condição para aquela mulher. Ele fala: olha, mulher, se tu conheceres o dom de Deus, é importantíssimo, amado, conhecermos o dom de Deus. Nós, como cristãos, como discípulo para esta obra, para este caminhar, para a continuidade deste ministério que nós vamos falar aqui estamos falando sobre avivamento, e tudo isso tem a ver porque há uma necessidade do envolvimento disso, para que nós tenhamos sucesso no ID, no lançar a palavra. É necessário que conheçamos este dom. É necessário que nos envolvamos neste dom. Aí ele diz: olha, mulher, se tu conheceres o dom, tem uma condição, meu amado. Se conheceres o dom de Deus, é fundamental conhecer. E quem é que te pede? Né? E quem é que te pede? Ou seja, e quem é que fala contigo? Essa introdução um pouco longa, eu queria que você entendesse que há uma necessidade de envolvimento no processo. Precisamos envolver na situação, para que, ao lançar esta palavra, aquele que recebe aquilo com um impacto para divulgar. A Bíblia vai dizer que ela, quando recebe isso, ela desperta na mulher, o encorajamento, uma necessidade. Ela disse assim: olha, então me dá desta água. Porque ela, acredito eu, que estava ali todo dia, sempre pegando. Ela disse: então me dá, porque assim eu não preciso mais voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi feito.
aquela mulher recebe aquela palavra. E ela, né, a partir dali, ela foi para a cidade. Né? Tem alguns envolvimentos a respeito do assunto, quando fala para ela que ela vai e busca seu marido, ele diz que ela não tem marido, ele falou, disseste bem, porque seis que tivesse agora o que tem não é teu. Tudo isso, amados, despertou naquela mulher a divindade de Jesus e a vida avivada que Jesus tinha. Né? Muito bem. A introdução, esse é um desenvolvimento do que está no texto áureo. A nossa lição está no livro de João, a leitura bíblica em classe, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 15. Não vou ler para ganharmos tempo, mas você pode continuar nesta leitura. Muito bem, a introdução vai nos dizer que esta lição nós vamos estudar sobre avivamento. É necessário que haja realmente um avivamento. Deste modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Pois é, ele lança essa mensagem para aquela mulher. Esta é uma mensagem poderosa, que fala-se da mensagem do reino de Deus, e aquele que está avivado é aquele que fala, que divulga esta palavra. Não adianta eu dizer que estou avivado, eu não pronuncio esta mensagem para ninguém. Então, qual o proveito que eu estou tirando no reino, né, como um trabalhador da seara? O que eu estou fazendo se eu não estou levando esta mensagem para o necessitado? Muito bem. Primeiro tópico aí vai falar sobre o Novo Testamento, o avivamento nos evangelhos, né? Sabemos que no livro de João, né, o evangelho, né? O evangelho de João, o avivamento nesse evangelho está diretamente envolvido no caso da mulher samaritana. Já desenvolvemos algo a respeito no texto áureo. Então, esse evangelho ele aborda uma condição, uma necessidade que Jesus percebe, e aí ele vai ao encontro. Essa visão, amados, essa visão espiritual, você, nós devemos ter a visão da necessidade do outro. Foi o que Jesus viu aqui. Jesus teve a visão, né, de uma necessidade daquela mulher, e aí ele cria uma maneira, um meio de ficar a sós com ela. Ele pega o seu discípulo, manda para outro local. Quando ele manda para a cidade para comprar alimento, ele quis encontrar um momento para ficar a sós com aquela mulher. Pois é, tem momento que precisa disso. Então nós precisamos ter isso. O que é isso? Vida avivada, né? Discernimento espiritual, entendimento, conhecimento do dom de Deus. Aleluia! Esse é o conhecimento do dom de Deus. Ainda continuando, vai dizer que esta água aqui que Jesus fala para aquela mulher, na verdade, isso aqui ele fala de uma água, né? Água. Esta água, ele está falando dele próprio. A água da vida.
né? Ele fala, se conheceres o dom de Deus, e quem te pede, tu é que pediria. A água que vai jorrar para a vida eterna, né? Então, está falando da água. Este avivamento é ele próprio. Então, temos que ter Jesus na vida, não simplesmente de falar. Né? Às vezes a gente comenta, fala com pessoas, fala, eu já tenho Jesus no meu coração, mas não tem atitudes de Jesus. Não adianta falar que tem, nós temos que ter atitudes. Né? Atitudes de Jesus. Né? Atitudes. Muito bem. Aí vai falar que, segundo subtópico, vai falar sobre... Segundo subtópico, vai falar sobre o avivamento. Avivamento no livro de Mateus. Conhecemos que Mateus, ele foi um evangelista, que ele discorre de Jesus. Ele fala, o propósito primário no livro de Mateus é revelar aos judeus, né, a lição está falando, revelar aos judeus e depois ao mundo, né? Revelar quem? Que Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, né, pelos profetas. Conhecemos a história dos profetas, né, principalmente no livro de Isaías, né, Isaías falando sobre, né, o Messias prometido, né, Jeremias, né, e aí vai. Então, Mateus revela isso. Ele revela o real avivamento que o mundo poderia viver, né? Capítulo 4, versículo 17, capítulo 4, versículo 13 ao 17 de Mateus está falando deste avivamento. Amados, uma vida sem Cristo é uma vida totalmente desmotivada. Sim, desmotivada. Você pode estar falando assim, irmão Edson, você fala assim porque você é evangélico, sim. Mas faça uma análise da tua vida aí. Talvez você que está assistindo esta videoaula não conheça a Cristo. Ou até pode conhecer, mas não tem isso aqui, ó. Não conhece, não tem essa condição que Jesus falou para aquela mulher. Se tu conheceres o dom de Deus, eu te convido a conhecer o dom de Deus. Você vai ser um discípulo envolvido no processo do reino. Um discípulo envolvido no processo do reino. E aí você vai entender a necessidade do outro. Porque assim é o Evangelho de Cristo. E Mateus, ele fala para os judeus. Até hoje, amados, tem pessoas que, como eu disse no subtópico anterior, que dizem que conhece, que tem Jesus no coração, mas não está envolvido, não conhece o dom. Os judeus, assim, de uma certa maneira, não precisava falar. Mateus vem falar por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus veio para eles, mas eles, os judeus, o recusaram. Por esse motivo, ele vem falando para os judeus de uma maneira ocular, que ele viveu, Mateus, ele viveu no seu dia a dia com Jesus. Ele é uma testemunha ocular do Mestre. E ele vem divulgar este reino
divulgar através da mensagem do Evangelho, divulgando este reino, né, para os judeus e para o mundo, né? Aqui este mundo, nós vamos ver isso que nas epístolas, o apóstolo Paulo está falando, ele agora entra, nós vamos falar no tópico seguinte, que o apóstolo Paulo vem falando para este mundo, aqui significando os gentios, né? O apóstolo fala isso para os gentios, para aqueles que não tinham a oportunidade ou não foi, a oportunidade foi alcançada, foi dada, né, para alcançar estas pessoas. Aí Romanos vai falar sobre acepção de pessoas, né? Atos dos Apóstolos vai falar no capítulo de número 8, vai falar que essa acepção de pessoas não é compartilhada por aqueles que vivem no reino. Por quê? Porque Deus veio para todos, mas nem todos o querem, né? As pessoas não querem Deus, as pessoas querem outras coisas, mas não querem Deus. Mas ele não faz acepção, ele quer resgatar a pessoa, por mais vil pecador que a pessoa seja, o nosso Deus quer resgatar. Marcos vai falar da grande comissão no livro de Marcos, no capítulo 15, versículo 16, vai falar sobre, Jesus fala que para ir, o ide, né, e ser batizado para ser salvo. Mas aquele que não crê e não for batizado está condenado. Isso é uma mensagem muito, muito dura de ser ouvida. Quando nós falamos assim, que aquele que não crê está condenado. É muito dura essa mensagem, mas é a mensagem do reino. Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades. Marcos vai falar que Jesus ele é aquele que cura, aquele que liberta também, mas ele vem tendo poder sobre as enfermidades, ele vem tendo poder sobre os demônios. Marcos fala muito isso, frisa muito isso. A força, poder sobre as forças da natureza e o poder sobre a morte. Ele é aquele que, ele vai dizer que aquele que crê nele, né, não morre, mas tem a vida eterna, passa desta vida para a vida eterna. Aquele que crê no Mestre, quem crê em Deus. Então Marcos está falando disso, né? Da morte que não é alcançada por aquele que crê no Filho de Deus. Não morre. No capítulo, então 3 aqui, vai falar sobre o avivamento em Marcos, né? Onde nós falamos que ele destaca sobre o poder sobre as coisas, né? Jesus tem poder sobre todas as coisas. Marcos vai estar destacando sobre a enfermidade, né? A enfermidade, vai estar falando sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte, né? Jesus tem poder sobre os demônios. Poder sobre os demônios. Então Marcos frisa isso, né? Jesus é aquele que cura. Lembra do homem da mão mirrada? Aquele homem, quanto tempo aquele homem tinha que entrava naquele templo e não tinha uma resposta para a sua enfermidade. Mas aquele dia que ele foi lá, que Jesus estava lá, era um dia de sábado, né? Mas
na comunidade judaica da época, os judeus não podia fazer isso na sinagoga, não podia trabalhar, não podia pregar, não podia fazer nada. E Jesus cura aquele homem naquele dia. Ele é observado. A Bíblia vai falar que os holofotes foi sobre Jesus para ver se ele ia curar, né? E ele, vendo a necessidade daquele homem, como Deus, ele conheceu a necessidade daquele homem e ele o curou. Pois é. Então ele tem poder sobre as enfermidades.